governo costuma dizer que existe um enorme déficit na Previdência, um déficit que hoje estaria em 195 bilhões de reais. Mas é um completo disparate falar em déficit na Previdência. Em primeiro lugar, porque existe dois artigos, os artigos 194 e 195 na Constituição Federal, que criaram um cinturão protetor na Seguridade Social. Então, esses dois artigos dizem que existem 5 fontes de receitas que amparam os gastos da Seguridade Social com previdência, saúde e assistência social. Essas receitas são a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, as contribuições para o INSS feita por empregados, empregadores e autônomos e todos os demais trabalhadores, não é? O PIS/PASEP, a receita de concursos de prognósticos e a tributação sobre as importações. Então, repare, todas essas receitas fazem um conjunto de recursos que vão amparar os gastos com o SUS, com o Bolsa Família, com o benefício de prestação continuada, com as aposentadorias e as pensões, com o auxílio doença, o auxílio acidente, o auxílio reclusão, salário maternidade, não é? Os auxílios para acidentes de trabalho. Então, é um guarda-chuva de proteção social que foi instituído na Constituição Federal de 88, que vigora até hoje. E lá também está dito que mesmo que essas 5, 6 fontes de receitas que eu acabei de falar agora, se elas não forem suficientes para cobrir esses 3 grandes pilares, né, que compõem a Seguridade Social, o governo terá que usar recursos da União, ou seja, do orçamento fiscal, para cobrir os gastos do orçamento da Seguridade Social. Então, se por um acaso, esse orçamento não tiver receitas suficientes para a proteção social, o governo terá que honrar com receitas de tributos, né, como, por exemplo, o ISS, o Imposto de Renda, né, o ITR, qualquer outro tipo de imposto que a União venha arrecadar, que os estados e os municípios também venham. Então, a Constituição Federal de 88 é a Constituição cidadã, é aquela Constituição que diz, olha, independente do ciclo econômico, se é recessão, se é aceleração econômica, independentemente de qualquer ajuste fiscal que o governo idealize fazer, ele não pode tocar nos direitos sociais. É isso que esses artigos querem dizer. Então, falar de déficit da Previdência não é que seja politicamente incorreto apenas, é que é tecnicamente incorreto. A Constituição não permite se falar em déficit da Previdência, né? Porque ele está devidamente protegido pelas receitas, né, que o governo vier a arrecadar. Se não houver receita suficiente, o governo vai ter que correr atrás e cobrir, porque o direito à vida digna, o direito a uma renda mínima básica de sobrevivência para os idosos, para os pensionistas, ela está assegurada na Constituição Federal de 88. Por isso que essa reforma da Previdência tenta fazer uma emenda à Constituição para derrubar essa proteção social. Então, o objetivo desse governo é privatizar, é financiarizar, porque se você retira esse colchão protetor da Seguridade Social, as pessoas vão ter que procurar o setor privado, vão ter que comprar um plano privado de previdência, vão ter que comprar um plano de saúde, vão ter que comprar seguros, né? Então, vão comprar onde? Nos bancos, vão comprar isso no mercado privado, certo? Então, a reforma da Previdência, ela é, antes de mais nada, o desamparo daqueles que não têm renda para buscar no mercado a sua proteção, né? É um desamparo para aqueles que não têm, não apenas renda suficiente, não têm renda nenhuma, que é a grande maioria da sociedade. Hoje nós temos um contingente de 68 milhões de pessoas que, se fosse tirada uma fotografia da situação atual, jamais se aposentariam no futuro. Quem são essas pessoas? São os empresários autônomos que não conseguem contribuir para a Previdência e representam 33%. Né? Os desempregados, que são 13 milhões. Os desamparados, que são quase 5 milhões, são 4,9 milhões de pessoas desalentadas. Quem são os desalentados? Os desalentados são aqueles que já não têm mais como arranjar emprego. Já tentaram várias vezes, já não têm mais nenhuma expectativa de arranjar emprego. São também aqueles que são subutilizados, né?
aqueles que não trabalham o número de horas que gostariam de trabalhar porque o mercado não emprega, né? Então é a força de trabalho desalentada, subutilizada, certo? São também aqueles que trabalham, que recebem, mas são informais, né? Portanto não contribuem, uma parte substancial dos informais não contribuem para a Previdência. Esse contingente todo somado dá 68 milhões de pessoas. Essas pessoas não têm condições de ser amparadas pelo governo e nem de ser amparadas pelo mercado por falta de renda, por insuficiência de renda. Então repare, o governo, diante de uma crise econômica que nos abate desde 2016, ao invés de ter um plano de combate à pobreza, né, de apresentar para os brasileiros, olha, está aqui o meu plano de combate à pobreza, está aqui o meu plano de combate ao desemprego. Não, ele apresenta uma proposta de reforma da Previdência que vai aumentar exatamente as condições de pobreza, de desigualdade, né, enfim, o desalento completo dessa população. Não é aceitável uma coisa dessa. Cadê as frentes de trabalho? Né? Cadê um plano de geração de emprego, de combate à desigualdade? Quer dizer que a gente vai para uma profunda depressão econômica e o governo não tem nada a dizer sobre isso. O governo só tem a apresentar uma reforma da Previdência, como se os idosos e os pensionistas fossem a causa da desaceleração econômica. Olha, a Previdência paga benefícios a 27,7 milhões de aposentados. Desses 27,7 milhões, 23 milhões ganham apenas um salário mínimo. Então, quer dizer, o governo quer reduzir a expectativa de vida das pessoas, porque se você diminui a aposentadoria, você está reduzindo a esperança de vida das pessoas, você está querendo que elas morram mais cedo. Você está aumentando o tempo de contribuição das pessoas, né? Como se as pessoas pudessem ter hoje um emprego formal com carteira assinada. Não terão, não terão. O mercado hoje é um mercado totalmente informalizado em função da reforma trabalhista. Aí o governo me vem com a reforma da Previdência como se nós morássemos na Europa, na Dinamarca, na Escandinávia, né? Isso é inaceitável, quer dizer. E mais, existe dentro da reforma da Previdência uma grande armadilha. Existe um artigo lá dentro que cria um sistema de previdenciário em regime de capitalização. Esse regime de capitalização, que já foi um desastre em vários cantos do mundo, né, ele foi adotado em alguns países da América Latina e em alguns países do leste europeu. Na América Latina, os resultados mais desastrosos foi no Chile, no México, na Bolívia, na Argentina, um desastre. Todos esses países estão revendo esses sistemas de aposentadoria. Eles estão querendo um sistema de aposentadoria igual ao do Brasil. Nós somos referência para eles. Mas o ministro Guedes, que é um homem do mercado financeiro, está tentando passar a ideia de que o regime de capitalização é a salvação dos brasileiros, quando já foi o desastre no Chile. A gente sabe hoje no Chile que 80% das aposentadorias são inferiores ao salário mínimo. O suicídio entre os idosos é o mais alto, né, na América Latina. As pessoas se jogam nos trilhos do metrô, as pessoas se suicidam se envenenando, porque os casais de idosos se suicidam, quer dizer, porque não há condições de vida digna. Economistas chilenos têm vindo ao Brasil para nos alertar. Vários deles têm dado conferências aqui no Brasil, já foram inclusive na Assembleia Legislativa fazer isso. Estão expondo a situação de miséria absoluta dos idosos em função do regime de capitalização que foi implantado lá em 1981. Por que nós vamos aqui abrigar essa armadilha social? Mas isso está dentro da reforma da Previdência e parece ser o grande cavalo de batalha do Ministério da Educação, da Economia, desculpa. Então, com perdão a todos os servidores do Ministério da Educação, e nenhum perdão aos economistas que acham que a reforma da Previdência é a saída, até porque quem deteriorou as condições da Previdência foi o próprio governo. Os governos, desde 2010, vêm fazendo uma série de renúncias de receitas. Essas renúncias de receitas têm atingido patamares absolutamente inimagináveis. Anualmente a gente tem um patamar de renúncia de receita que está chegando a 400 bilhões de reais.
só de receitas da Seguridade Social. Então, são coisas que você não entende. Como é que um governo vai propor uma reforma da Previdência se do lado das receitas ele faz renúncias? E quem se favorece com essas renúncias de receitas? Grandes conglomerados financeiros, né, grandes corporações produtivas que deixam de pagar, deixam de honrar os seus compromissos com a Seguridade Social, porque o governo assim permitiu. O governo perdoou essas receitas, não contribuam, porque nós estamos renunciando a essas receitas. Além disso, existe toda uma dívida desses setores empresariais que não é cobrada, ou não é, digamos, cobrada com veemência, porque essa dívida só se amontou ano a ano, né? Então a gente sabe, por exemplo, que existem bancos, como o Bradesco, determinadas, que estão enrolando na justiça processos para não recolher os tributos que deve à Seguridade Social, né? A gente soube também, aqui no Brasil foi público, um escândalo, na verdade, para os brasileiros, que o governo abriu mão de receitas do pré-sal, receitas que iriam para a Seguridade Social e que grandes empresas petrolíferas pagariam para explorar e vender o nosso petróleo. Então, além de provocar uma desnacionalização brutal das nossas riquezas, né, aquela riqueza que era o petróleo, que nós tínhamos esperança que ia ser a nossa redenção no setor de educação, no setor de saúde, de previdência, etc., são riquezas que agora vão ficar nas mãos dos estrangeiros e eles vão pagar muito menos imposto do que pagariam se o governo Temer não tivesse feito uma enorme renúncia de receitas, que vai significar uma perda de 40 bilhões ao ano e de 1 trilhão nos próximos 20 anos. Então, é uma coisa inimaginável que um governo que tenha esse tipo de atitude com relação às receitas da Seguridade Social, no final das contas, se volte para a população e diga: não, mas agora vocês vão me perdoar, mas vocês vão ter que apertar o cinto. Eu vou diminuir os benefícios porque o sistema tem déficit. O sistema tem déficit porque houve uma brutal desaceleração da economia, uma política econômica recessiva, de juros altos, câmbio desregulado, corte de investimentos públicos, corte do custeio da máquina pública, compressão do salário dos servidores públicos. Tudo isso provoca uma enorme desaceleração na economia, né? E o governo ainda por cima, achando que vai combater um processo recessivo, ele apenas estimula as margens de lucro que vão ser aplicadas no sistema financeiro, concede renúncia de receitas. Então, a renúncia de receitas associada à recessão econômica gera uma queda enorme de receitas da Seguridade Social, que cria um problema, óbvio, né? Um problema de fluxo de caixa. E o governo quer resolver achatando a renda dos brasileiros. Isso é uma coisa inaceitável, né? Se o governo acha que essas notícias, essas informações vão ficar sempre distante dos olhos e dos ouvidos da população, ele comete um grande engano, né? Porque os brasileiros estão tomando cada vez mais consciência de como é feita a política de proteção social nesse país e, em tempo, reagirão à altura do desacato, né, da desumanidade que está sendo proposta agora na reforma da Previdência.